Muito bom, eu quero cumprimentar você que assiste a Fonte TV, você que assiste a TV Provisão em Anápolis e a Parabólica em todo o estado e que está conectado também na internet, onde o programa Tempo com Você está chegando. É uma satisfação te cumprimentar e poder conversar com você hoje a respeito de assuntos tão relevantes como nós vamos tratar no programa de hoje. Eu tenho aqui dois doutores, dois advogados especialistas em Previdência Social, eles conhecem muito do ramo e vai estar hoje nos informando daquilo que realmente nós precisamos saber concernente a todo esse assunto sobre aposentadoria, as novas leis, essa questão de salário e maternidade. Eu quero que você fique atento, porque com certeza no decorrer desta conversa que nós vamos ter aqui com eles, nós vamos com certeza passar para você algo muito importante. Doutor Norberto Machado, é uma satisfação te receber aqui no programa Tempo com Você, juntamente com o teu filho, Miguel Machado. Vocês dois vão cooperar comigo hoje, levando informações especiais aos nossos telespectadores. É uma satisfação recebê-los aqui. A satisfação é nossa, o prazer é muito grande, e principalmente nessa área da Previdência, onde a gente sabe que as dúvidas são imensas, e a gente sabe que a todo momento surgem dúvidas. A mudança das leis são constantes, então, mesmo nós advogados, constantemente temos que estar nos aperfeiçoando. Até porque a mudança a Previdência não informa, não há interesse na informação dela, a não ser para vocês que buscam isso, né? A Previdência tinha por obrigação informar ao seu contribuinte, ao segurado, que os direitos que tem, o que deve se fazer para alcançar a aposentadoria ou qualquer benefício da Previdência. Infelizmente, o segurado não tem essas informações. Às vezes ele acha dificuldade até no atendimento de funcionários do INSS, as reclamações são imensas. Nós sabemos que tem bons profissionais na Previdência, mas o número de reclamações é imenso pela falta de informação. O que leva um idoso a aposentar, se precisa de documento, ou se só esperar a idade? Como é que é essa situação? Ou procura uma agência da Previdência para fazer uma contagem de tempo de serviço, para ver quanto tempo falta para continuar pagando ou para continuar contribuindo, quanto tempo de serviço ele ainda vai prestar no serviço dele, né? Quanto tempo ele ainda vai contribuir. Ou se não, procurar mesmo uma assessoria jurídica para estar orientando, para estar mostrando. Seria muito mais fácil, né? Bem menos complexo e mais fácil quando ele atingir o tempo, né? Sim. Doutor Norberto, a questão do auxílio acidente, né? Às vezes a pessoa, ela sofre um acidente e quando está na empresa parece que as vias são mais fáceis, né? Mas quando não está na empresa, queria que o senhor desse uma explicadinha sobre essa questão. O acidente de trabalho é quando o cidadão exerce uma atividade, carteira assinada, e naquele trabalho seu, ou mesmo até no deslocamento indo e voltando para o trabalho, acontece um acidente. Então ali já os contadores das empresas já tomam providência, já faz o CAT, que é um documento que é endereçado à Previdência, já dá a entrada e a pessoa passa por uma perícia da Previdência e é bem mais fácil. O cidadão que sofre um acidente que não é um acidente de trabalho, ele tem que estar contribuindo. Ou o trabalhador rural que não tem a necessidade de contribuição. Ele tem que estar dentro do período de carência. Ele sofreu qualquer tipo de acidente, ele pode, se ele estiver pagando, recolhendo normalmente, ele deve procurar a Previdência e dar entrada no pedido de auxílio-doença. Entendi. A pessoa que está internada, por exemplo, lá no hospital, ele está buscando esse auxílio-doença. Quantos dias é de praxe a empresa ou o INSS pagar? Vamos supor que ele fica lá 30 dias internado, coisa parecida. Como é que é o trâmite da pessoa ter esse auxílio-doença durante o tempo que está doente? Ou existe um limite que eles pagam e fora disso a empresa tem que assumir ou o indivíduo tem que assumir? Não, na realidade, para que a Previdência assuma, o indivíduo tem que ter mais de 15 dias de afastamento. Os primeiros 15 dias eles são pagos pela empresa. A partir do 16º dia, aí a Previdência assume. E o cidadão pode ficar o tempo que for necessário sobre o benefício de auxílio-doença. Ou até, conforme for apurado em perícia, que ele se tornou inválido em virtude daquele acidente, pode ser transformado o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. Como é que é a questão? Vamos supor, o sujeito tem um trabalho, ele morre. Automaticamente a viúva se torna
herdeira dessa pensão ou dessa aposentadoria que ele teria? Como é que se explica? Como é que é isso? O cidadão tem que estar na condição de segurado, ou seja, eles têm que estar contribuindo com a Previdência Social, ou de carteira assinada, ou mesmo trabalhador rural. Ele estando na condição de segurado, ele faleceu, né? A viúva ou até mesmo a companheira, ela provou que estava convivendo com aquele cidadão, ela passa a ter direito ao benefício de pensão. Veja bem, a pensão houve uma modificação, e foi motivo de muita crítica agora nessas novas legislações que o governo federal mandou. Então, a partir de 1º de janeiro houve uma série de modificação na pensão. A pensão, antigamente, se o senhor casava hoje, amanhã o marido falecesse e já tinha pensão. Não, tem que ter agora a prova de 2 anos de convivência. Porque estão visando muito a questão de fraude, né? Às vezes se casava porque o cidadão estava já próximo à morte, então arrumava o casamento. Houve casamentos, inclusive, aí na noticiado pela imprensa, onde a nora que casou com o sogro virou uma bagunça generalizada. Então houve essa modificação, tem que ter esses 2 anos de convivência. Outra modificação que aconteceu é porque antigamente a pensão era vitalícia, né, para todos. Então, faleceu hoje, adquiriu direito à pensão, pensão vitalícia. Houve uma modificação. A pessoa, seja homem ou seja mulher, faleceu o cônjuge, quem tem 44 anos, inclusive 44, acima a pensão é vitalícia. Abaixo de 44, aí vai depender do tempo de convivência, pode ser 20, 30 anos que vai durar esse recebimento da pensão. Sim. Ela vai ter, normalmente vai ter uma previsão de acabar, tá? E quem são os beneficiários da pensão? Os filhos menores de 21 anos ou inválidos, né? Sim. Os filhos inválidos e a esposa ou mesmo a companheira. Nós vamos voltar num segundo bloco, nós vamos falar sobre licença maternidade, algumas coisas interessantes aqui. Eu quero entrar num pequeno intervalo aqui e nós voltamos já com o programa Tempo com Você. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte: agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Você que está ligando seu televisor agora, conectando aí na internet, no mundo inteiro para assistir esse programa. Nós estamos com nossos convidados de hoje, o Dr. Norberto Machado, também o seu filho, o Dr. Miguel Machado. Estamos falando aqui sobre Previdência Social, estamos levando informações importantes sobre aposentadoria, sobre essa questão de salário e maternidade. Inclusive a pergunta agora para o Dr. Norberto é essa: qual é o direito legal dessa questão do salário e maternidade? A pessoa tem que estar na condição de segurado. A carência para esse benefício que a gente... são 10 meses, ou seja, uma gestação é 9 meses, a pessoa tem que estar trabalhando 1 mês antes de ficar grávida. Aí, essa é a carência do benefício. Se a pessoa já tiver trabalhado bastante tempo, se ela tiver trabalhado 1 ano, 2 anos atrás, ela tem já uma carência de mais 1 ano, ela estaria dentro dessa carência normal. Mas falando para aquela pessoa que pela primeira vez começou a trabalhar, ela tem que estar 1 mês antes da gravidez, já com a carteira assinada
né? Senão ela não tem direito ao salário maternidade. Na verdade, existe E muita gente tem direito a salário maternidade, mesmo que não requereu, na época, observar que mesmo o filho aí estando com 4, 5 anos de idade, se descobrir que tinha, levar para um profissional e ver que tinha direito ao salário maternidade, ainda pode recorrer à justiça e pode ainda receber salário maternidade. É um direito legal. Esse direito de maternidade eu acho muito importante. Nós vamos voltar num outro assunto aqui que eu acho interessante, que falamos agora há pouco, na questão das três tipos de aposentadoria. Aposentadoria por idade, por contribuição e as especiais. Eu lanço a pergunta para os dois, para vocês explicarem detalhadamente qual a diferença da aposentadoria por idade, da aposentadoria por contribuição e das aposentadorias especiais. Que muito interessante isso que o doutor Norberto colocou aqui, na questão dessas aposentadorias especiais, que às vezes a desinformação é total nessa área. A gente vê isso. A aposentadoria especial, ela liga muito o lado de insalubridade e periculosidade, né? No caso de posto de gasolina, o bombeiro do posto de gasolina, o dentista, no caso da insalubridade, o bombeiro já seria periculosidade, né? Que mexe com inflamável. Então, esse tempo de contribuição dele ele é reduzido. No caso, nós mexemos muito com a área do pessoal da CELG, também os eletricitários, que mexem com voltagem muito alta. Então, assim, hoje o tempo de contribuição dele seria 25 anos de contribuição. A questão do pessoal que mexe com cana de açúcar lá, entra nisso, por exemplo, por causa da insolação, alguma coisa? Seria como uma aposentadoria rural, né? Aí já é outra área. Já entraria na aposentadoria rural. Em questão dessas aposentadorias especiais, a pessoa ela pode ter trabalhado um tempo em condições especiais e o outro tempo normal, ela pode juntar os dois tempos. Ela pode aproveitar aquele tempo especial e pode aproveitar o tempo normal. Somos dois tempos. Somos dois tempos. Vamos dar um exemplo, porque se a pessoa tiver 10 anos de serviços prestados na condição especial, nessa que o Dr. Miguel falou aqui, posto de gasolina, CELG, se ela tiver 10 anos, ela ganha mais 4 anos, ou seja, 40%. Então, ela pode pegar o tempo dela e jogar 40% que soma nessa aposentadoria especial. Então, ela pode ter o tempo especial e pode ter o tempo comum e pode unir os dois tempos. Essa aposentadoria especial, ela exige que a pessoa tenha um documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. O famoso PPP. O famoso PPP. É até difícil a pessoa guardar esse nome, mas o PPP todo mundo sabe. Então, as empresas, elas têm esses formulários e elas fornecem ao trabalhador. Esse formulário vem dizendo no tempo que aquele trabalhador trabalhou, em que condições que ele trabalhou, quais os agentes nocivos ele esteve expostos. Então, isso aí é que vai determinar que ele tenha essa insalubridade, a periculosidade. Porque nós temos alguns exemplos de aposentadoria especial, igual eu comentava em off aqui com o senhor, a pessoa fala, mas eu trabalhei no aeroporto e o fulano aposentou e eu não aposentei. Né? Olha, existe a diferença. Quem trabalha dentro do aeroporto está exposto aos ruídos do avião, ele tem, então, insalubridade. Quem trabalha fora do aeroporto, que está só à frente e está trabalhando no serviço de manutenção, não está exposto a ruído, ele não tem. Esse PPP é o que vai falar que a que tipo de agente nocivo ele está exposto. Vamos à enfermeira. A enfermeira que está lá, às vezes, fazendo um papel de secretária, ela não está exposta a agentes nocivos. Agora, aquela que está instrumentando lá dentro uma cirurgia, ela está exposta às bactérias, uma série de coisas, né? Então, essas pessoas são as aposentadorias especiais. A questão da pessoa completar os 35 anos, o homem, no caso, completar os 35 anos de contribuição, e vamos supor que ele tem 57 anos de idade, 55 anos de idade, ele aposenta? Se o homem tiver 55 anos de idade e 40 anos de contribuição, vai dar os 95. O senhor somou 55 com 40 de contribuição. Então, ele vai poder se aposentar. Se ele tiver menos de 40 anos de contribuição, ele até pode se aposentar, mas ele vai cair no fator previdenciário.
O senhor entendeu? Então, assim, aquilo que der, se somar, pela nova lei, se somar a idade com o tempo de contribuição, no mínimo 35 anos, porque às vezes a pessoa igual tem 55 anos, então é uma idade mais baixa, mas ele tem 40 de contribuição. Tá. O exigido seria 35, ele já tem 40 de contribuição. Então, 5 a mais, aí vai haver uma compensação. Entendi. Então, há possibilidade de se aposentar pela nova lei nessa situação. Mas veja bem, então, reafirmando, menos de 35 não pega a nova lei. Entendi. Não pega a nova lei. A nova lei, no mínimo, o homem tem que ter 35 e a mulher 30 anos de contribuição. Entendi. Isso é o fator básico. Aí, somado a isso aí, a idade, né? Se der 85 para mulher, 95 para homem, ela pega. Porque a pessoa, às vezes, ela fala, olha, mas eu tenho 23 anos de contribuição. A mulher, eu tenho 23 anos de contribuição. E eu tenho mais de 60 anos de idade, agora com aqueles 23, com essa idade que eu tenho, eu vou completar 85. Não adianta. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição para pegar essa nova lei, a aposentadoria integral. Doutor Norberto, a questão sempre o brasileiro tenta arrumar um jeitinho, uma coisa ou outra, para sair levando vantagem. Vamos supor que o indivíduo já contribuiu 28 anos e para completar 40, para que ele aposente com 55. Existe algum buraco na lei que ele possa fazer isso, fazendo um pagamento antecipado ao INSS? Não. Na realidade, para frente, nada de pagar. A gente pode pagar atrás, alguma lacuna que ficou atrás, e não são todas as formas de pagamento. Existem alguns tipos de contribuinte. Os contribuintes obrigatórios, né, que são os empresários, né, são o advogado, os profissionais liberais, né, que são os contribuintes obrigatórios. Existem os contribuintes facultativos, né, que são aqueles que não têm a obrigação de pagar, mas que quem quer pode pagar. Paga né? autônomo. Paga autônomo no caso. E existe, nessas lacunas, só os contribuintes obrigatórios é que poderiam pagar. Entendi. Vamos supor, eu sou advogado, né? E eu paguei o INSS por um período, depois parei e depois volto a pagar outra vez. Aquela lacuna eu posso. Por quê? Porque eu tenho como comprovar que eu continuei exercendo atividade. Porque essa lacuna, ela só pode ser paga por quem continuou exercendo atividade. O empresário, a empresa está aberta, ele tinha a obrigação de recolher, não recolheu. Depois ele pode voltar lá e recolher, porque ele é contribuinte obrigatório e ele tinha a obrigação de recolher. Entendi. E já o facultativo não pode fazer isso, porque ele não vai nem conseguir comprovar que ele exerceu a atividade naquele período. Então, para trás pode. É possível em determinados casos que nós falamos. Para frente, nada. Ótimo, né? Eu acho que é interessante isso, porque senão seria uma facilidade, né, fazer isso. Doutor Miguel, eu quero no nosso final aqui, o senhor deixa direitinho o endereço do escritório de vocês, onde vocês atendem. Porque, na verdade, eu penso que a nossa comunidade, principalmente a comunidade evangélica, precisa muito dessas informações. E talvez o programa passe muito rápido, eles não têm como. Seria interessante que eles procurassem uma assessoria jurídica de vocês, né? Para que eles fiquem inteirados desse assunto. Nós temos casos aqui dentro da comunidade que precisa muito dessa orientação na questão da aposentadoria. Se há caso de alguma dúvida ou alguma ajuda que o escritório puder estar ajudando o pessoal da igreja ou até mesmo o pessoal de fora, que procure a Igreja Quadrangular do Parque Oeste. Todo mundo me conhece aqui, tem a localização, tem tudo de escritório. Atendemos também na Justiça Federal, no escritório da OAB, né? O meu pai atende lá. Toda semana ele está lá. Tem também em Anápolis, nós atendemos também na Justiça Federal de Anápolis. E temos também que é o escritório onde fica, o escritório nosso fica em Silvânia. É bem pertinho aqui. Os perto. telefones seria importante deixar. O telefone do escritório nosso é 62 3332 1542. Eu quero aqui agradecer de coração a presença do Dr. Norberto. Foi de uma contribuição relevante, maravilhosa suas informações, até porque pelo que eu ouço da comunidade, do pessoal que conversa comigo relativo a isso, não há informação. Como o senhor disse, não há interesse do INSS em informar pessoalmente. Os funcionários talvez não tenham essa instrução, né? E como uma pessoa que entende, como vocês, que são
Advogados, passou essas informações, ficou muito interessante, né? Te agradeço as suas considerações agora, te agradeço muito pela presença, a sua também, Miguel, pela segunda vez, você vai ficar freguês aqui do programa Tempo com Você, e o nosso pensamento é que você que assistiu, você que está assistindo esse programa, procure essa orientação que ele deu direitinho sobre a questão da documentação, porque depois você vai chorar, dizer, poxa vida, eu tinha direito, eu tenho direito na verdade, mas eu perdi os meus direitos por falta de ajuntar documentos. Então que você esteja atento às informações dele. Considerações finais de vocês. A gente agradece o espaço, né? Nos colocamos à disposição da comunidade. Os telefones repetindo, 33 32 15 42. Tem o telefone celular que está à disposição, 62 99 91 49 28. O nosso escritório é na Avenida Dom Bosco, número 1634, Silvânia, próximo ao fórum, à entrada da cidade. E nos colocamos também algum convite de comunidade para que a gente possa esclarecer, nos colocamos à disposição para isso também. É importantíssimo a gente estar disposto a passar o conhecimento para frente e ajudar o cidadão. Não fique esperando bater na sua porta e dizer que você está aposentado. Existe um dito muito forte: o direito não protege aqueles que dormem. Então esteja atento ao seu direito, fiscalize, olhe, para que você não venha se arrepender depois e falar, mas eu deveria ter procurado. Procure se informar. Conforme foi dito aqui pelo Dr. Miguel, nós atendemos também aqui em espaços da OAB, no prédio da Justiça Federal, mas não é pela Justiça Federal. Nós atendemos no espaço da OAB que tem dentro da Justiça Federal, espaço da OAB que tem dentro do Fórum de Goiânia, espaço da OAB que tem dentro da Justiça Federal de Anápolis. Então nós atendemos nos espaços que a OAB... Esse programa passa em Anápolis também, o pessoal está atento lá. Isso, nós atendemos nos espaços que a OAB nos fornece. Muito obrigado pela oportunidade. Nos convide novamente. É muito amplo, ainda ficou amparo ao idoso, amparo ao deficiente, que nós levaríamos 2, 3 programas que poderíamos ainda falar sobre isso aí. Vamos convidar. Eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade também de estar aqui pela segunda vez. Falei para o senhor que eu ia trazer meu professor para dar aula aqui. Então, assim, ele veio de Silvânia hoje também junto comigo, com a minha mãe. E muito obrigado mais uma vez. E não tem nada mais que esclarecer, porque o professor aqui é ele. O senhor viu que ele esclareceu tudo e mais um pouco. Sabe muito, e o pessoal certamente está agradecido por isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. O programa Tempo com Você continua aí no seu televisor. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você e quero dirigir a você uma palavra de Deus nesse momento. Nós batemos um papo legal aqui com o Dr. Norberto, Dr. Miguel, falando a respeito de previdência, os cuidados que você deve ter para que você não tenha uma frustração na sua velhice, ou até mesmo você que precisa de auxílio-doença, você que precisa de pensão. Enfim, eu penso que esse programa foi fundamental para a informação que você precisava. Nós observamos na palavra de Deus, a Bíblia diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades por falta de conhecimento, por falta daquilo que nós precisávamos saber relativo aos direitos que nós temos no país, que a Constituição nos garante. E de repente nós perdemos esses direitos, perdemos essas oportunidades por falta de conhecimento. Isso está na palavra. Quando observamos nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus nos preveniu que nós devíamos estarmos atentos para que os filhos das trevas, às vezes, são mais astuciosos do que os filhos da luz, porque nós não buscamos esse entendimento. Às vezes, há aquele tipo de cristãos que eles transferem toda a responsabilidade para Deus de coisa que você que tem que saber. Às vezes você está orando para ter uma boa aposentadoria, para você ter uma velhice saudável, e na verdade a vida é um presente que Deus nos deu, mas a qualidade da vida é uma responsabilidade nossa.
Então nós precisamos aprender essas coisas, essas leis, ser precavido em tudo isso para que nós possamos ter um término de vida que vai nos trazer satisfação e alegria. Então eu deixo essa palavra para você que está me assistindo. Que Deus possa abrir seu coração, que você possa ser uma pessoa zelosa. Talvez esse programa, você gravar esse programa aí na sua casa, para você entrar em contato com esses profissionais, para que você fique atento, conhecedor dos seus direitos aqui na face da terra, para que você seja não só um cristão abençoado, cheio do Espírito Santo, conhecedor das Escrituras, mas uma pessoa que conhece de cidadania, uma pessoa que sabe dos direitos de cidadão, que é um direito seu, que paga seus impostos, que faz suas contribuições. Eu quero orar por você nesse minuto que me resta, abençoando a sua vida, para que a semana que vem vamos estar juntos novamente num assunto extraordinário aqui no programa Tempo com Você, como temos feito todas as semanas. Agradeço profundamente pela audiência, por você me acompanhar, por você prestigiar esse programa que está quase completando um ano já de existência. Estamos muito felizes com a repercussão do programa, tanto nos canais de televisão onde passam, como também na internet para o mundo inteiro, onde está chegando a imagem desse programa. Vamos orar um pouquinho? Nosso Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus, estamos colocando diante de Ti nesse momento todos os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem agora, que tiveram a atenção olhando para as informações que foram passadas, pessoas que vão dar os primeiros passos relativos a tudo isso que eles precisam fazer. Que o Senhor possa abençoá-los, derramando sobre eles as mais ricas bênçãos de Deus. É o nosso intuito aqui, é a nossa oração, em o nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quero te dar um abraço, terminando o programa de hoje, um abraço de verdade. Viva Cristo e até a semana que vem.